Boa tarde, né? Primeiramente, meu nome é Marcos. Meu nome é Arthur, a gente faz farmácia, está no primeiro período. E a gente vai estar fazendo um podcast aqui a respeito do trabalho de ética e bioética. E a gente gostaria que você se apresentasse. Uhum. Boa tarde, prazer estar aqui. Agradeço por ter sido convidada. Para mim é uma honra, né? A gente ser reconhecida na nossa profissão, no que a gente ama. E eu sou enfermeira, formada na UFSJ. Me graduei no final do ano passado e atualmente eu faço parte, né, da pós-graduação de cuidados paliativos também na UFSJ. Sou enfermeira oncologista e logo, logo também enfermeira paliativista, que é meu foco, meu objetivo. E os meus estudos é todo voltado para essa área, que é o que eu sou apaixonada. Hum, Então, você pode começar explicando para a gente um pouquinho o que que é o cuidado paliativo, como é feito aqui no Brasil? Então, o cuidado paliativo, ele é um cuidado voltado para um paciente onde a gente não objetiva mais a cura daquela doença, mas sim um alívio do sofrimento. Qual tipo de sofrimento que a gente está falando? A gente fala de todo o sofrimento, aquele biopsicossocial. É o controle da dor, é um alívio num sofrimento social, numa depressão, naquele impacto que a doença traz, né? Uma doença que não tem cura, ela traz um impacto muito, muito negativo para o paciente. Então, a gente trata todas as esferas desse tipo de dor com uma equipe multidisciplinar. Como que é feito isso aqui? Né? Agora nós temos a nível ambulatorial nos hospitais, temos também a nível de internação. A gente tem uma equipe multidisciplinar, é composta por médico, enfermeiro, farmacêutico, dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional. Então, assim, essa é uma equipe que a gente visa, onde tem todos os tipos de profissionais. Nem sempre é o que acontece, porque a gente ainda está caminhando, né? É um assunto relativamente novo, mas a gente objetiva essa equipe multidisciplinar para a gente ter esse cuidado totalmente voltado a todos os aspectos que aquele paciente precisa. Então, a gente tenta atingir essa esfera biopsicossocial, atender todas as demandas daquele paciente. Hum, Então, já que a gente já fez as nossas apresentações, você explicou um pouquinho, né, dos cuidados paliativos, a gente gostaria de fazer a nossa primeira pergunta. Você acha que, de qual maneira a abordagem cultural e a religiosa das pessoas influenciam na ética e nos cuidados paliativos? Como você acha que esses costumes prévios, essa religiosidade pode interferir alguma coisa como o trabalho é feito com essas pessoas? A gente tem que lembrar, começando a falar um pouquinho sobre religiosidade, é que Ixi, a minha fala até trava nessa palavra. A fala aí para mim, para você me ajudar. Religiosidade. Isso. Ela nem sempre é um aspecto pessoal do nosso paciente. O que a gente preza mais no cuidado paliativo está relacionado à espiritualidade, porque nem sempre a espiritualidade está relacionada com a religiosidade, entendeu? Então, o que a gente tem que voltar? A gente volta a olhar para a espiritualidade daquele paciente, a gente vai fazer uma consulta, a gente vai perguntar quais são os valores, quais são as crenças, os costumes daquele paciente. Então, na hora que a gente vai fazer a admissão do paciente, nem sempre uma visita só a gente consegue abordar tudo. Então, a gente tem que fazer visitas, né? E abordar, o que o senhor ou a senhora, o paciente, tem como costume, como crença. O senhor tem alguma religião? Às vezes a pessoa não tem religião, mas ele tem uma espiritualidade. O que
a gente fala sobre espiritualidade? É o que está voltada mais para o que transcende o eu. Ou seja, são práticas intrínsecas onde o indivíduo sozinho ele busca, através da religião ou não, significados para a vida dele. Então, muitas vezes a gente confunde, né, falar sobre religiosidade, mas não, a gente tem que falar sobre espiritualidade. O que transcende o eu para ele voltar o significado para a vida dele. Então, o que a gente tem que abordar para o paciente? A cultura daquele paciente, quais são as crenças, o que ele acredita, para depois a gente fazer uma abordagem, um plano terapêutico voltado. Por isso que é tão importante. Com certeza, os elementos culturais e as crenças, elas são papel e ferramenta importantíssima para a gente fazer esse plano terapêutico individualizado para aquele paciente. Nem sempre um paciente vai ser igual ao outro, então a gente deve conhecer ele nas minúcias. Quer fazer alguma pergunta, Arthur? Por exemplo, um paciente que esteja em estado terminal e ele tem uma fé, alguma crença que ele tem que ir até o final, se possível, acreditar que até o final ele vai ser curado, mesmo que ele esteja numa fase muito terminal. Vocês já fazem a preparação de cuidados paliativos para ele? Ou vocês fazem de acordo com o que ele deseja, por exemplo? Entendi. É como se fosse o seguinte: a gente nunca pode negar o que o paciente tem a dizer. Vamos supor, ele fala assim: não, eu tenho certeza que eu vou ser curado, que eu vou sair dessa. Então, a gente sempre afirma aquilo que o paciente fala. Não, a gente confia, né? E tudo mais. Mas a gente também tem que explicar para vocês algo para a família, geralmente, que a gente faz essa abordagem. Explicar que a gente tem que fazer certos planos, que realmente nós acreditamos, a gente confia, mas que no nosso plano terapêutico pode ser que aconteça isso, isso e isso. Então, a gente tem que deixar sempre claro os próximos passos, é claro, se o paciente quiser, porque o paciente ele tem que ter total autonomia do seu tratamento. Se ele falar, olha, eu não quero saber, não precisa de me falar nada, a minha esposa, vamos supor, a minha esposa que vai cuidar de tudo. Eu não quero, quando vier aqui, eu não quero nem que fala, eu quero falar outras coisas, eu quero falar de futebol, de academia, de qualquer coisa, menos disso. Deixa as responsabilidades todas para minha esposa. Então, a gente vai fazer exatamente o que o paciente quer, ele tem que ter autonomia. Se ele não quer falar sobre, eu vou deixar minha esposa responsável por isso, nós vamos ter essa conversa com a esposa, entendeu? Então, cada paciente no paliativo, ele tem a sua individualidade e tem autonomia para escolher se ele quer ou não quer fazer alguma coisa, se ele quer saber ou não, aprofundar ou não. Continuando nesse assunto, não só a religião, também a cultura impacta muito como o indivíduo vai receber, né? Como ele vai receber esses tratamentos. E eu gostaria de perguntar como é que vocês lidam com essa diferença, muitas vezes, quando essa cultura ou religião entra em conflito com o trabalho que vocês têm que fazer. Muitas vezes, né, como você bem disse, o paciente ele tem total autonomia, então, muitas vezes, como entra em conflito, a decisão dele não vai ser mais assertiva, ou até mesmo quando ele não está em um estado de conseguir ter a sua autonomia e a família dele que entre em conflito com vocês, como vocês lidam com essas situações? Então, geralmente, num paciente em cuidado paliativo, a nossa conduta é mais manejo de dor. Se for um paciente oncológico, a gente tem também quimioterapias que são paliativas, né? São linhas de tratamento que são paliativas. Então, tudo isso é muito conversado, né? Então, se nós fazemos uma reunião familiar,
a gente vai abordar as possíveis linhas de tratamento daquele paciente. Então, se a família fala assim, eu não quero mais quimioterapia, nem paliativa, eu quero que ele só fique com controle de sintomas, para ele não sentir dor. Ou então outra família fala, eu quero a quimioterapia para curar, e você sabe que não tem mais essa escolha. Então, tudo é na base da comunicação. Independente, dos costumes, dos valores, a gente tem que ser muito aberto. Igual eu falei, a gente tem que acolher, né, a opinião, a gente acolhe, as crenças, os costumes, mas a gente vai dando opções para aquela família, para aquele paciente. Olha, nós temos a linha de tratamento de quimioterapia paliativa, onde nós vamos talvez dar uma qualidade de vida melhor para ele, ou a gente tem uma linha de conforto melhor. Então, o paciente, a família, ela é totalmente propícia desse tratamento. Então, independente, né, dos costumes e dos valores, a coisa do paliativo é abordar a família com uma comunicação clara e efetiva, para que eles sejam, né, protagonistas da vida que aquele paciente ainda tem. Porque muitas vezes eles pensam, é fim de vida, mas é fim de vida, ainda tem vida. Então, eles têm que ser protagonistas daquela vida, daquele cuidado. Você, como profissional, já aconteceu alguma situação parecida que você teve que é, ter esse cuidado, lidar, né, de maneira diferente, ou às vezes até no meio, né, do processo de cuidados, aí a família ou o próprio paciente, ele entrar em conflito com você, você já teve que lidar com isso? Então, é muito recorrente. Quando a gente entra, né, quando o cuidado paliativo ele entra na situação, aquele paciente ele já fica um pouco mais desesperado, né? Porque às vezes eles não entendem que o cuidado paliativo pode ser precoce. Então, eles acham que pelo paliativo entrar no caso deles, é que eles já estão morrendo nos últimos dias. Então, é muito complicado. A gente tem que ter uma abordagem, igual eu falei para vocês, muito clara e muito voltada para o carisma, né, para aquela confiança. A gente tem que ter aquele elo familiar para eles entenderem que nós estamos ali muitas vezes de forma precoce para ajudar o controle de sintomas, para melhorar a qualidade de vida daquele paciente. E comigo já aconteceu algumas vezes do paciente, né, a gente mostrar as linhas de tratamento de quimioterapia paliativa para um conforto maior, uma qualidade de vida melhor, e o paciente negar, falar que não quer, que a gente está matando ele, que essa quimioterapia, se não é mais curativa, é para matar. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, uma equipe muito bem preparada e uma equipe, principalmente, que fala a mesma língua, né? Um psicólogo ali preparado para falar a mesma coisa que eu falei, reforçando o que eu falei, porém, utilizando, né, as técnicas da psicologia, porque muitas vezes a gente não sabe, né, algumas técnicas, mas a gente dá uma informação e aquela informação, a equipe toda tem que estar muito bem alinhada para não cair em divergência. Além disso, tem que também buscar convencer não só o paciente, talvez se ele precisar realmente de cuidados paliativos, não só o paciente, mas também a família, né? Porque talvez o paciente queira e a família coloca pressão no paciente de não fazer isso porque é precoce e isso significa que você vai Uhum. morrer. Tem, É, isso mesmo. Vou fazer a segunda pergunta. Como os cuidados paliativos procedem para respeitar as preferências e valores individuais do paciente, garantindo mesmo a abordagem ética? Acho que isso você já deixou muito bem claro, né? Já respondeu essa pergunta. Essa aqui vai ser um pouco mais interessante. Quais são os desafios éticos em torno da expressão de opinião sobre o prognóstico e a escolha de tratamento nos cuidados paliativos?
Então, durante a admissão do paciente, a gente tem algumas perguntas que são norteadoras. Eu até já falei um pouquinho sobre isso, que é o seguinte: a gente chega no leito do paciente, a gente se apresenta, a gente pergunta vamos supor, o que o senhor ou a senhora sabe sobre a sua doença? Essas são uma das perguntas norteadoras. O que você gostaria de me perguntar? Tem alguma dúvida? Você quer saber algum detalhe que você não sabe? Você quer ser protagonista do seu tratamento? Você quer saber tudo, todas as novidades? Você quer saber todas as linhas de tratamento? Porque, igual eu falei, o paliativo, ele também é uma linha de tratamento, que não objetiva a cura, mas o alívio do sofrimento. Então, a gente tem essas perguntas norteadoras. Então, a decisão e o prognóstico em cuidados paliativos começa com uma escuta sensível daquele paciente. Você sabe, o que você sabe sobre a sua doença? O que você quer saber sobre a sua doença? Você quer ser protagonista do seu tratamento? Você tem alguém que você acha que vai responder melhor por você? Ou você não quer saber de nada? Entendeu? Ou você vai solicitar quando você quiser saber, quando você tiver alguma dúvida. Então, essa é a primeira parte que a gente tem que objetivar, que é uma escuta sensível daquele paciente e saber o que ele quer saber, o que ele não quer saber, quais são as dúvidas. E a gente usa os 4 principais norteadores da nossa profissão, que é a autonomia, a beneficência, não maneficência e a justiça. Autonomia para o paciente decidir o que ele quer e o que ele não quer, como eu já expliquei. A beneficência, que é produzir o bem, ou seja, o cuidado paliativo em si, que é aliviar o sofrimento humano. A não maleficência, não trazer nenhum malefício para aquele paciente, a gente só objetiva os benefícios e a qualidade de vida. E a justiça, que é o que é o mais correto no fim da vida do paciente, relacionado com a dignidade da pessoa, o respeito às suas decisões sobre o seu processo de vida e de morte, de morrer. Então, a pessoa ela tem que ser protagonista, e ser protagonista não é, às vezes, querer saber de tudo, fazer de tudo. Eu sou protagonista da minha doença, eu não quero saber de nada. Meu pai vai responder por mim. Eu estou sendo protagonista, é o meu desejo ali. Eu quero saber de viajar, de aproveitar, de fazer tudo que eu quiser fazer antes do meu último dia. Quero viver até o dia que eu for morrer. Isso é esse respeito, né? Essa autonomia, essa beneficência, essa justiça. Então, essa decisão e esse prognóstico, ele começa com uma escuta sensível e a partir daí a gente faz um plano com esses 4 norteadores que eu falei, da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Continuando falando sobre esses quatro norteadores, né, que você citou, tem a beneficência. Como você faz para se manter atualizada às vezes, um tratamento melhor que você ouviu falar, algum estudo que vai trazer ali talvez um benefício para o tratamento desse paciente? Como você faz esse manejo para conseguir se atualizar dentro desse mercado? Tem algum grupo? Vocês conversam? Como é que isso é feito? Como você passa isso para a família? Convence ela que de fato vai ser um tratamento melhor para o paciente? Então, tudo isso é numa equipe muito bem preparada, né? Então, geralmente, a gente faz essa visita com a equipe multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos. Então, primeiro a gente faz essa visita, depois a gente vai discutir o caso daquele paciente. Então, vamos supor que o oncologista falou: olha, nós não temos mais linha de tratamento curativo, agora nós vamos tentar uma quimioterapia paliativa. Então, é uma discussão de caso. Aí a fonoaudióloga falou: olha,
não vamos passar sonda, porque pode ser pior. Aí tudo isso é uma reunião onde todo mundo tem opinião e a gente traz tudo que a gente pode fazer de benefício para aquele paciente. Mas depois a gente apresenta isso para a família, porque eles que têm que tomar a decisão ou não, entendeu? E é claro que a gente também tem que impor certas coisas. A gente, olha, isso é nosso protocolo, não tem jeito. Aí entra muitos casos de discussão, mas é sempre com uma comunicação efetiva. Primeiro entre a nossa equipe, para trazer todos os benefícios para aquele paciente, e depois com a família. Então, não é só um enfermeiro, né? Mas toda a equipe, a fim de discutir o caso, avaliar cada equipe, cada profissional vai avaliar a sua parte, vai explicar, e depois é tudo isso muito bem alinhado no plano terapêutico individualizado. Uhum. Vou fazer a próxima pergunta que a gente tem aqui anotado. Como garantir que os cuidados paliativos sejam acessíveis a todos, independente da situação socioeconômica, levando em consideração os princípios éticos? Então, o cuidado paliativo, ele ainda, como eu já disse, é uma questão muito nova, assim, no meio hospitalar, né? Agora que eles estão fazendo equipe de cuidados paliativos, no nível ambulatorial, mas uma coisa que eu tenho certeza é que a gente está avançando, né? A cada dia mais, isso me traz muita felicidade. E para trazer um pouquinho dessa equidade e esse cuidado paliativo para todos, tem uma parte que eu acho muito fundamental, que é a educação. A educação da população e a educação continuada, né, nas faculdades, que eu sei que já está sendo implementado nas grades curriculares. E um exemplo que eu vou citar é a comunidade compassiva. A comunidade compassiva é um projeto da favela do Rio de Janeiro e do Vidigal, onde eu já tive oportunidade de visitar. O que é esse projeto? Esse projeto a gente treina os profissionais da saúde, mas também a comunidade que está envolvida no processo. Lá no Rio de Janeiro, tem os moradores da favela da Rocinha do Vidigal, do projeto, onde eles são treinados do que são cuidados paliativos, como eleger um paciente ao cuidados paliativos. Esse paciente, ele é elegível aos cuidados paliativos ou não? A gente tem as escalas, as escalas de admissão ou não daquele paciente. A gente treina toda a comunidade, né, envolvida no processo, para fazer um cuidado a nível de cuidados paliativos, né, um alívio do sofrimento humano. Então, agora aqui também em BH, a gente tem a Cabana Compassiva, que é numa favela, que é a Cabana do Pai Tomás. Aqui eu sou voluntária fixa, e lá no Rio de Janeiro eu sou visitante. Então, alguns meses eu consigo estar lá, mas todos os meses eu estou aqui. Então, como que a gente promove um cuidado paliativo para todo mundo, né? Independente da condição socioeconômica? Porque nas favelas, a condição socioeconômica é muito ruim. São pacientes que eles não têm condições nenhuma de ter um acesso fácil, até mesmo a um posto de saúde, que é um serviço gratuito. É uma condição muito vulnerável. Então, como que a gente leva o cuidado paliativo para todo mundo? É a partir da educação, né? A educação continuada e levar o conhecimento através dessas pessoas. Aqui em BH, a gente treina os moradores locais para acolher, criar e promover um cuidado humano, principalmente nesses pacientes que não têm condições financeiras. E tem dado muito certo, graças a Deus. A gente faz esse acolhimento também, a gente vai nas casas uma vez por mês, mas a gente deixa essa população, os moradores locais, sempre
alinhados para promover esse cuidado quando a gente não pode estar, né? Quando a nossa equipe multidisciplinar não pode estar. Então, através da educação, a gente consegue promover. Esse projeto, ele também é coordenado pelo professor Alexandre? Sim, o Alexandre, ele coordena o projeto no Rio e no Vidigal, e aqui na Cabana, né, a gente conseguiu expandir, né, e é claro que ele é um padrinho aqui da Cabana nossa, é uma pessoa que inspira todo mundo, que ajuda. Então, a gente vai no Vidigal e na Rocinha, a gente descobre coisas que podemos implementar aqui na Cabana, o que tem a ver com a nossa realidade aqui, porque são realidades diferentes, apesar dos dois ser em comunidades carentes, tem essas divergências, né? E aqui no Cabana, quem coordena é a Rafaela, Aquino e a Gabriela, mas o Alexandre está sempre ajudando a gente para tudo que a gente precisa. Nesse projeto dele, vocês disseram que vão lá e orientam os moradores a como realizar os procedimentos quando vocês não estiverem lá e tal. Só que os alunos de iniciação científica daqui que fazem o intuito de cuidados paliativos também vão nesses programas? Vão. A gente tem uma escala de visitas, né? Tem os voluntários fixos, que vão todo mês, e tem os voluntários que são visitantes. Então, o Alexandre, ele faz essa divisão muito bem. Se não me engano, vai 2 por mês da UFSJ, que são os alunos dele. Nós da pós-graduação também já estamos montando uma escala para ir 2 também por mês para fazer essa visita, porque nem todo mundo que faz a pós-graduação com o Alexandre, igual eu faço, já tive a oportunidade de ir, mas nem todo mundo teve. Então, ele sempre está fazendo essas escalas para levar os alunos também da universidade, porque os alunos, eles fazem a optativa de cuidados paliativos, que aí na UFSJ tem, mas é muito bom também eles conhecerem a realidade fora de sala de aula, né? Que é totalmente diferente, colocar em prática as coisas que a gente aprende em sala de aula. Então, ele promove, né, esse acontecimento que eu acho super interessante, e quem tiver a oportunidade de ir, não, é incrível. Aqui na Cabana também a gente tem esse espaço para receber os voluntários visitantes. A gente tem um projeto com a FMG, então nós temos psicólogos, estudantes de psicologia e terapeutas ocupacionais, e também estamos abertos à visitação, né? Claro que tem uma escala, né? Mas estamos abertos e é muito incrível, muito bom. Já é praticamente um treino para a equipe fechada no futuro. De que, igual você falou, geralmente tem uma equipe que vai, um psicólogo, um enfermeiro, um Isso, médico. é muito bom. Vê se deu agora. Eu gostaria de pedir desculpa, né? Porque estava acabando o nosso tempo de entrevista do Zoom. Aí eu tentei Tá? finalizar mas a gente conseguiu resolver. A gente gostaria de dar continuidade por mais uns 10, 15 minutinhos, se tiver tudo bem para você. Tá tranquilo. Muito obrigado. Uhum. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Você acha que, seguindo os preceitos, né, os valores da bioética, você falou autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, como você acha, na sua visão, que a legislação brasileira se comporta perante esses princípios? Se a legislação brasileira para os cuidados paliativos é condizente com esses princípios, se ela ajuda ou se ela tem alguns conflitos, você acha que tem algum ponto que possa melhorar nela? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, muitas das vezes a gente entra em questões éticas que
é um pouco difícil de contornar. Vamos supor, no paliativo, a gente tem a ortotanásia. A ortotanásia é o que o paliativo prega, que é o paciente morrer, né? O final de vida com alívio de sofrimento, no tempo certo, sem adiar, sem prolongar a vida daquele paciente ou adiantar a morte daquele paciente. A distanásia, a gente vê a distanásia como é, a família, muitas das vezes, ela quer salvar aquela vida a todo custo, submetendo o paciente a terapias que não vão prolongar a vida daquele paciente, mas vai prolongar o processo de morte. O paciente vai demorar mais para morrer, mas ele não vai ter vida até aquela morte. Vai prolongar a morte, mas não vai prolongar a vida, que é o que o paliativo ele quer aliviar o sofrimento para ter uma vida digna até o dia da sua morte, sendo uma morte natural, não prolongando, não adiantando. Então, são questões complicadas, porém devem ser muito bem esclarecidas, né? Principalmente no contato com a família. Então, é um dilema muito comum como paliativista que a gente vive, a gente alinha tudo com o paciente, com a família. Olha, se ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, nós não temos indicação de reanimar. Porque isso vai prolongar o sofrimento, isso não vai adiantar, o paciente pode voltar da parada, mas ele não vai, o corpo, ele não vai suportar, em poucas horas ele vai vir a óbito. Então a gente deixa tudo muito alinhado, ó, o paciente parou, nós não vamos levar para o CTI, ou o paciente parou de alimentar, nós não vamos passar uma sonda para alimentar. Por quê? Porque o corpo, no processo ativo de morte ou no cuidado paliativo no fim de vida, o corpo ele não consegue metabolizar mais aquela substância, aquele alimento. Então, a gente passando uma sonda, isso só vai provocar uma distensão abdominal, um desconforto imenso para o paciente, porque ele vai ficar totalmente empachado, aquele alimento vai ficar ali sem ser metabolizado, isso vai causar sofrimento, angústia para aquele paciente. Só que, mesmo estando muito bem alinhado, equipe, família, paciente, no final da vida, muitas das vezes aquela família fala: não, eu quero que faça tudo, a qualquer custo, para ele não morrer. Então, querendo ou não, eles querem que a gente faça a distanásia, né? Prolongar o tempo, o processo de morte daquele paciente, não prolongando a vida. Então, é claro que a gente tem os norteadores, que é a autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, mas infelizmente a gente tem que ser bem firme, né, com a família e deixar tudo muito bem alinhado, esclarecido, até mesmo na justiça, em aspectos legais, assinaturas, o plano terapêutico revisado com, olha, é assim, nós vamos assinar aqui, porque nós precisamos de nos respaldar. Principalmente nós profissionais da saúde, a gente precisa de respaldo. Então, tem os 4 princípios? Tem, mas não é muito simples, igual está no papel. Na prática, é tudo diferente, temos que ter um posicionamento bem coerente para que não traga prejuízos para nós como profissional de saúde, né? Uhum. Você acha que existe alguma melhora em algum no sistema jurídico ou na legislação mesmo? Melhorar, atualizar, talvez consultar pessoas mais técnicas, né, para dar consultoria para fazer essas leis, iria ajudar nesses casos, iria facilitar esses casos, porque imagino que deve ser uma dificuldade muito grande, né? Muitas vezes
paciente mais idoso, a família quer prolongar a todo custo essa vida dele e acaba passando por cima da autonomia do paciente. Você acha que existe algum jeito de melhorar? Então, no cuidado paliativo, nós já temos, né, os aspectos éticos e legais totalmente definidos, alinhados, né? É muita coisa, é muita lei, é muita minúcia, né? Que acho que é um momento depois para a gente abordar com mais calma. Porém, a gente tem que estar sempre melhorando, né? Aprofundando os nossos estudos. E cada dia que passa também, a gente tem melhorado essas questões dos cuidados paliativos, com os manuais, que estão sempre atualizados. Em 2023, a gente teve o Manual de Cuidados Paliativos totalmente atualizado. Então, todos esses aspectos éticos e legais estão também abordados nesse Manual de Cuidado Paliativo. Então, graças a Deus, nós temos muito respaldo em tudo que a gente faz. E consultar, principalmente antes de tomar qualquer decisão, porque é uma coisa recorrente na nossa prática e pode trazer prejuízo, igual eu falei. Então, a tendência é só melhorar, porque com o avanço, né, do conhecimento do cuidado paliativo, tem um avanço nas leis, tem a questão dos advogados que também podem entrar, e a tendência é só melhorar. Me pergunta. É. Tem mais uma pergunta aqui, que tem anotado. Até que ponto a pesquisa em cuidados paliativos é ética, especialmente quando envolve pacientes e dependentes? Então, é, é um ponto que nós temos que abordar também com o paciente, porque o paciente ele pode querer ou não participar, né? Então, essa questão da pesquisa, não sei se eu entendi bem a pergunta. A gente também entra na questão da comunicação. O paciente ele quer ser abordado, ele quer participar dessa pesquisa, porque o cuidado paliativo, que é o cuidado do fim de vida, ele abrange questões muito biopsicossocial no paciente, né? Então, isso traz transtornos, isso traz tristeza, angústia. Então, tudo tem que ser bem alinhado. Se ele vai querer participar, vamos supor, de uma pesquisa para livro de dor, de sofrimento, ou não. Então, essa questão da ética na pesquisa é extremamente importante também, não só em cuidados paliativos, é sobre a gente saber se aquele paciente, os valores, as crenças, os costumes vai ajudar ou não, vai ser possível ou não. Não sei se eu respondi direito, era mais ou menos isso? Não, é isso. Então, no caso, quando for fazer isso, tem que respeitar um dos princípios bioéticos, né? A autonomia do paciente. Até que Isso. ponto ele autoriza realizar os Sim, procedimentos. tem termos de consentimento livre para participar da pesquisa ou não, se ele quiser. É tudo assinado, muito bem detalhado, não é muito livre, não, sabe? É tudo bem certinho, documentado, para a gente conseguir, né? As fotos também, geralmente a gente tem que embaçar o rosto, mesmo a pessoa liberando, a gente faz essa questão de embaçar para proteger mesmo, né? A identidade da pessoa. A pesquisa, né, sobre das paliativas ela é muito importante para o avanço da área, para conseguir ter cada vez mais opções de tratamento, melhorar o conforto, né, dos pacientes. E você acha que aqui no Brasil essa pesquisa ela é feita de maneira assertiva, é feita de maneira adequada com os pacientes? Então, eu fui no congresso agora mineiro de cuidados paliativos, tem mais ou menos um mês,
E graças a Deus a gente está vendo um avanço nas pesquisas imensa, né? Não só sobre o controle da dor, mas sobre o cuidado paliativo em diversos aspectos, né? Na questão das comunidades compassivas e nas favelas. Agora em São Paulo, em Heliópolis, tem uma favela compassiva lá. Em Betim tem Betim Compassiva, que é aqui em Minas Gerais. Então, está crescendo muito, não só a pesquisa a nível hospitalar, ambulatorial e domiciliar, mas sim também no contexto de vulnerabilidade social, que eu acho que é muito importante, né? Essa questão do paciente ter equidade no acesso aos cuidados paliativos, não só quem tem condição financeira favorável, mas principalmente naqueles que não têm condição financeira. Então, eu tenho visto, né, e pesquisado muito sobre essa questão. Estou sentindo muito feliz porque os avanços das pesquisas estão cada vez maiores e o cuidado paliativo está sendo levado para vários lugares, né, do Brasil, do mundo. Então, eu acredito que a gente tem sempre que evoluir, né? Mas já é um começo, está sendo de forma muito assertiva, porque a gente está abordando diversos aspectos, diversas realidades, né? A nível hospitalar, ambulatorial, domiciliar, e eu acredito que está sendo muito favorável e a tendência é só melhorar. Então, para finalizar, você gostaria de enfatizar alguma coisa, ressaltar alguma uma parte importante que você gostaria de falar para a gente? O que eu gostaria de falar é que fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que o cuidado paliativo agora está sendo integrado, né, nas faculdades como disciplina, não só como optativa, mas como disciplina regular. E a gente tem que expandir demais esse assunto, porque trazer alívio do sofrimento humano, tanto de forma precoce, como complementar, como predominante, porque o paliativo ele vem buscando diversas interfaces, né, como o cuidado paliativo. No início do você recebeu o diagnóstico, às vezes a doença até ela tem proposta de cura e você pode iniciar o cuidado paliativo, porque a gente está ali para aliviar o sofrimento. E vamos supor que eu recebi um diagnóstico de câncer de mama. E eu vou curar. Eu já posso entrar com cuidado paliativo desde o início com alívio do sofrimento. Não quer dizer também que os pacientes em cuidado paliativo não vão objetivar a cura. Então, eu acredito que a gente tem muito o que desenvolver o cuidado paliativo, a gente precisa dessas conversas, a gente precisa de divulgar mesmo, fazer podcast, aula, televisão, noticiários, onde a gente puder levar o cuidado paliativo, a gente tem que levar. E eu, como enfermeira, né, oncologista e daqui uns dias paliativista, eu tenho muito esse propósito de levar mesmo o cuidado paliativo, mostrar um pouco do que eu sei. Estou aqui para aprender muito também. E essa é a minha função, acho que é a minha função de vida, tentar trazer um alívio do sofrimento humano. E no mais é isso, é só pedir para a gente estar sempre falando sobre esse assunto, que é de extrema importância. É sempre importante a gente quebrar os estigmas, né? Falar que cuidados paliativos é somente para pacientes terminais, que na verdade é muito mais do que isso, abrange uma área muito mais significativa, faz muito bem. E quebrar esses estigmas é muito importante para o crescimento da área e o reconhecimento dos profissionais que fazem esse trabalho. Então, a gente. Oi? Com certeza. A gente gostaria então de agradecer a sua presença, sua disponibilidade. Foi muito bom a conversa, a gente conseguiu abordar vários pontos de vista sobre o tema. Então, a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade, sua Pelo presença. seu tempo, obrigado. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Precisando, só me chamar, tanto no WhatsApp como no e-mail, no Instagram. Depois eu vou deixar aqui para vocês. E precisando, é só me chamar.
Muito obrigado. Beleza, obrigado.